Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui falando com vocês mais uma vez nessa manhã. E desta vez nós vamos falar sobre o Salmo 23. Salmo 23 é um salmo bem conhecido de todos, não é? É um salmo que a gente não pode esquecer. Ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que maravilha, não é, irmãos? É muito bom a gente saber que nós temos um pastor. Nós temos um pastor que cuida de nós, um pastor que está atento a todos os nossos passos. Vocês já ouviram falar, né, das ovelhinhas que são guiadas por um pastor? As ovelhas, para quem não sabe, né, as ovelhas são muito sensíveis. E nós somos comparados a ovelhas. A ovelha é um animal muito frágil, é um animal que não consegue andar sozinho, ele não sabe voltar para casa, ele tem que ter alguém para levar para beber água, alguém para levar para comer, alguém para levar para casa, né, para ser guardado, né, no seu cantinho, no aprisco. Então o pastor, ele cuida das ovelhas. O pastor, ele está sempre atento a todos os passos da ovelha. E eu acho muito bonito esse texto, né, que nós lemos também lá em Mateus 18:10, que fala da ovelha perdida, né? Qual é o pastor que não vai buscar a sua ovelha se ela se perder? Porque ele ama todas elas. Ele cuida de todas elas com todo carinho. Se alguma se machuca, ele vai e cuida dela, cuida das suas feridas, limpa e leva de novo para o aprisco. Por quê? A ovelha, ela ama também o seu pastor. E outra coisa, ela não consegue ouvir a voz de ninguém que não seja o seu pastor. Ela só ouve a voz do pastor. Se outra pessoa chamar, se outro pastor chamar, ela não vai, ela só vai com aquele pastor. Certa vez eu ouvi uma história que um pastor chegou no campo, para um lugar de água, né, de refrigério, para levar as suas ovelhas, o seu rebanho, para beber água. Chegando lá, chegou um outro pastor com outro rebanho. E eles foram se juntando. Depois chegou um outro pastor com outras ovelhas. Imagine, irmãos, são 3 rebanhos todos misturados. E todas ali bebendo água, todas juntas, né? E na hora de ir embora, cada pastor chamou a sua ovelha e ela foi com ele. Elas todas, cada uma foi para o seu pastor e foram para casa, né? Para onde elas tinham que ir com o seu pastor. Então é uma coisa muito bonita a gente ouvir isso, saber que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, né, irmãos? E nós, como ovelhas do nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, devemos ouvir também a voz do pastor, nunca nos desviarmos e termos certeza de que Ele está cuidando de nós a todo momento. Ele nos leva, né, para águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Olha que maravilha a gente ouvir isso, não é verdade? E mesmo diante de tantos problemas que nós estamos passando, de tantas dificuldades, nós temos certeza
que Deus está atento a todos os nossos passos. Ele está cuidando de nós. E se alguma vez ou se de alguma forma nós nos desviarmos desse caminho, a gente precisa ficar atento à voz do pastor, porque ele vai nos chamar, não é? E a gente escuta a voz do pastor e segue o pastor. Quando a gente segue a voz do pastor, a gente vai para o bom caminho. Então, que a gente nunca deixe de ouvir a voz do pastor, né? Porque o pastor, o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Creiam nisso, irmãos, que nós somos cuidados pelo pastor, pelo único pastor, aquele que não nos abandona, aquele que cuida de nós, aquele que está atento a todas as nossas dificuldades. Mesmo a gente pensando que não vamos conseguir, a gente vai conseguir sim. É só estar atento à voz dele. Nunca nos desviarmos para outra voz, porque a voz do pastor está sempre atento a oferecer o caminho, a oferecer a força, a oferecer o cuidado, tudo que a gente precisa, todas as nossas necessidades. Nós temos certeza que teremos se a gente conseguir escutar a voz do pastor. Como a gente faz isso? Escutar a voz do pastor. A voz do pastor, ela está aqui, né? Está aqui na palavra. A palavra de Deus é a voz do pastor. Então a gente precisa ouvir, precisa ler, precisa estar atento todos os dias, escutando a voz do pastor. Muitas das vezes a gente acha que a gente não escuta, né? Que Deus não fala com a gente, que Deus não está ouvindo, às vezes, as nossas dificuldades, o nosso clamor. Mas cada dia que você abre a palavra de Deus e lê, Ele está falando com você. Às vezes Ele fala só com uma palavra, mas você vai juntando cada dia. Você junta uma palavra, você junta outra palavra, um outro versículo que você vai lendo e Deus acaba falando com você através daquelas palavras que você lê. Muitas vezes a gente quer escutar tudo, quer escutar a resposta completa de Deus, mas Ele às vezes fala: espera. Às vezes Ele fala não, às vezes Ele faz espera e às vezes Ele fala sim. Então, irmãos, escutemos a voz do pastor. Nunca deixemos de ouvir a voz do pastor, porque Ele está sempre atento e está sempre cuidando de nós. Viu? Que o Senhor possa estar abençoando vocês, possa estar dando forças, né, abrindo os seus ouvidos para que Ele possa falar com você, para que você possa escutar a voz realmente do pastor e nunca se desviar do caminho, porque quando a gente se desvia do caminho, a gente se perde e a gente se machuca, né? E às vezes é difícil dele encontrar a gente, mas eu tenho certeza que ele vai encontrar, tá bom? Creiam nisso e fiquem na paz, em nome de Jesus. Uma boa semana para vocês. Amém?